como também é deplorável que quebrem sigilo e divulguem. Vazem. Abominável. Abominável. É criminoso. É crime, mas se vale exatamente de se tratar de uma prática por crime coletivo. Como nós vimos de forma lamentável, ministro André, no episódio agora, recente, do caso Vocaro, em que uma conversa íntima era divulgada para festejo geral. Um confronto direto entre o Senado e o Supremo acaba de acender um alerta no Brasil. Senadores estão criticando duramente falas de Gilmar Mendes e acusando o STF de ultrapassar limites, interferindo entre os poderes. As declarações são fortes, denúncias de autoproteção, questionamentos sobre corrupção e um cenário de crise institucional que preocupa. Nos bastidores, relatos chocantes da chamada sala-cofre aumentam ainda mais a tensão, enquanto surgem dúvidas sobre vazamentos e responsabilidades. E no meio disso tudo, cresce a pressão por mudanças no Senado e por uma resposta firme diante dessas acusações. Agora, você vai ver o que realmente foi dito e por que isso pode mudar o rumo dessa crise. Assista até o final e tire suas próprias conclusões. Senhor presidente, nós assistimos, por exemplo, novamente, por ocasião dos votos que foram proferidos ontem, inclusive aquele que é mais experiente no Supremo Tribunal Federal, o eminente ministro Gilmar Mendes, dando lições a esse parlamento como se tivesse essa responsabilidade ou essa incumbência, aonde na Constituição brasileira se deu a prerrogativa para que o Supremo Tribunal Federal ditasse a forma como deve se comportar politicamente esse parlamento. E quero substanciar aqui o que eu estou dizendo. Ele fala, o sistema atual ficou velho. Tratando das CPMIs, é necessário uma nova lei. Ele nos dá, senhor presidente, uma orientação, uma imposição. Ele fala como se nós fôssemos meninos de escola. Pois eu lhes digo, senhor presidente, a maneira como o Supremo Tribunal Federal se comporta ficou velha. É necessário uma nova reforma judicial. É necessário que os poderes da República fiquem nos seus respectivos lugares. Que não haja invasão de prerrogativas e de competência, senhor presidente, pelo bem da democracia. Pois não, é importante que nós consigamos hoje terminar o nosso trabalho. E fique claro para a sociedade brasileira quem está blindando quem. E quem não quer de fato apurar esse roubo hediondo, execrável e que pesa na consciência de todos aqueles que o perpetraram. Senhor presidente, o que aconteceu ontem no STF, na verdade, foi uma autoproteção. Qualquer discussão jurídica, feita inclusive pela imprensa, precisa estar subordinada à questão institucional. O Brasil está podre, a corrupção está no Supremo Tribunal Federal. O Brasil está podre. E aí entra a responsabilidade política, porque a origem de tudo isso é que o Senado da República, não Vossa Excelência, obviamente, mas Davi Alcolumbre, se tivesse recebido o requerimento e lido conforme diz o regimento interno, não teria nos colocado na vexatória situação que nós nos vimos ontem. Por isso, senhor presidente, é absolutamente necessário que o Senado da República seja renovado nessa eleição, com uma maioria de senadores que elejam um presidente do Senado decente e que não permita mais que aconteça esse tipo de patifaria que aconteceu com essa investigação aqui da CPMI do INSS. Mas nós vamos entregar um relatório para honrar o cidadão decente e honesto do Brasil. Eu tenho convicção disso. Agora o povo brasileiro também tem que entregar lá no mês de outubro um Brasil melhor nas urnas para que a gente volte a ter esperança no Senado da República e também no STF. Obrigado. Sem esses ministros que estão lá que precisam todos sofrer impeachment. Eu dormi indignada com as falas do ministro Gilmar. E eu não vou defender parlamentar aqui agora, não. Eu vou defender as honrosas, valentes, incríveis assessoras da direita e da esquerda que estavam dentro da sala cofre comigo. Porque quando ele fala
que bandidos estavam com óculos dentro daquela sala cofre para filmar. Eu me encontrei rapidamente com Pimenta, com Evair, com o Moro. Nenhum dos três tinha óculos, não tinha. Mas ele joga na vala, eu estou aqui, mas eu já estive lá por 26 anos. Ele joga numa vala comum essas assessoras incríveis que passaram horas dentro daquela sala cofre. Nós dividimos marmita naqueles dias. Nós dividimos o nosso lanche. Nós nos indignamos juntas. Não importa se somos direita ou esquerda. A corrupção incomoda todas nós. Então eu venho aqui hoje, presidente, em nome não só das assessoras, mas dos assessores meninos também. Não se joga na vala a história de profissionais, de homens e mulheres honrados que nós temos aqui nos servindo todos os dias. E que ficamos indignadas de ver a forma como bandidos objetificaram mulheres, como eles se referiam às suas esposas, às suas amantes e às suas ficantes. Isso nos incomodava, presidente. Teve um momento da gente parar e a gente se recompor enquanto mulheres. De tanta coisa absurda que a gente viu. E o ministro Gilmar não tinha o direito de jogar todos os nossos assessores numa vala de lama, especialmente as meninas, mulheres assessoras dessa casa. Eu precisava fazer esse registro para honrar o trabalho de nossos fiéis assessores que deram a vida por essa CPMI. Obrigado, Damares. Sobre a manifestação da senadora, é importante esclarecer um ponto aqui sobre essa fala de ontem. Senhores, por favor. A informação que justificou a retirada de todos os dados da sala cofre é de que haveria a tentativa de se filmar as cenas que estavam ali para o vazamento. Eu fui notificado já à noite pelo Supremo, pelo ministro, e imediatamente mandei fechar, uma vez que era minha responsabilidade após ter sido notificado. Mas não houve, até o momento, nenhum vazamento de dados da sala cofre. Não houve qualquer publicação ou qualquer informação que se possa dizer estivesse ali na sala cofre sobre a guarda da Secretaria do Senado e da Polícia Legislativa, que fez um trabalho excepcional nessa responsabilidade de conduzir as questões. Então é uma fala que eu concordo com Vossa Excelência, que estranha muito a dizer que os vazamentos vieram dessa comissão sem apontar quem vazou. Porque da mesma maneira que nos disseram que nós, como investigadores, temos que agir como juízes, também quem é juiz tem que agir dentro do que diz a legislação. Quem vazou? Posso dizer com muita tranquilidade que essa presidência agiu com responsabilidade em todos os momentos e em respeito ao próprio Supremo Tribunal Federal. Mas eu concordo com Vossa Excelência de que a fala, ela precisa, inclusive, ser esclarecida. É preciso apontar quem fez o vazamento. Isso fica muito ruim na relação nossa de parlamentares com o próprio Supremo. Mas o problema maior é depois a falta de total, e eu vou usar a expressão dura, escrúpulo, porque se divulga confiado exatamente na impunidade. Todos nós somos sócios no crime. Foi o que ocorreu agora. Veja. E depois os jornalistas estavam contando. Pessoas adultas, muitos deles já velhos, já passaram dos 60 anos, entrando em sala de cofre da CPMI ou do Senado com óculos para depois ficar contando coisas que nada tem a ver com a investigação. Isto é indigno do parlamento. Não é bom para os senhores, não é bom para o parlamento, não é bom para as instituições. Esse episódio, os senhores não pediram desculpas ainda por esse episódio lamentável do vazamento de conversas íntimas. Que conversas íntimas? Já não deveria ter sido juntado. A própria lei de interceptação manda que esses dados sejam eliminados. É um vexame que isso ocorra. CS News 28 é seu portal para entender o mundo da política com clareza e profundidade. Aqui
trazemos as principais notícias nacionais e internacionais, análises imparciais e debates relevantes sobre os acontecimentos que moldam o cenário político global. Da economia às relações internacionais, das decisões governamentais aos movimentos sociais, nosso conteúdo é feito para quem busca informação confiável e insights estratégicos. Fique atualizado, entenda os fatos e participe da conversa. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Informação é poder. Esteja sempre preparado.